Olá, pessoal. De volta ao nosso contato sobre empreendedorismo, agora iremos conhecer um pouco do perfil do empreendedor associado ao cenário do empreendedorismo brasileiro, suas características e dados fundamentais, de modo a compreender-se a importância, o significado e o volume que hoje toma a atividade empreendedora em nosso país, onde será constatado que o empreendedorismo brasileiro está maciçamente focado no desenvolvimento dos pequenos negócios e ganha proporções gigantescas com a adoção de vários programas de apoio ao seu desenvolvimento. Ressaltaremos também o cenário do empreendedorismo no Brasil e falaremos do empreendedor individual como alternativa primeira para aqueles que desejam iniciar seu próprio negócio. Por fim, trataremos dos arranjos produtivos locais como forma de oportunidades empreendedoras. Achamos interessante abandonar os conceitos tradicionais e características genéricas do empreendedor, tais como ser inovador, ser corajoso, ser motivado, etc. E começar por tratar de informações oriundas de pesquisas e que espelham de maneira mais consistente o perfil do nosso empreendedor. Vamos aos dados que representam esse cenário para que se possa conhecer a magnitude que este tema está tomando em nosso país, tornando-se objeto da atenção por parte de órgãos públicos, privados e por parte da sociedade como um todo, no momento em que está cada vez mais difícil a ascensão a empregos públicos e privados, por força da grande contingente de pessoas em idade economicamente ativa no Brasil e o pequeno número de vagas que é oferecido. Por outro lado, as universidades e os cursos técnicos ainda não tinham despertado para esse aspecto, incentivando o empreendedorismo, o que gera ainda hoje um considerável número de pessoas que se amontoam nos cursinhos preparatórios para concursos por 1, 2, 3 anos ou mais, até uns poucos conseguirem aprovação. Nesse intervalo de tempo, muitas demandas da sociedade por produtos e serviços estão desatendidas e se constituem como uma enorme chance de sucesso e de geração de emprego, trabalho e renda e de ganhos substanciais para aqueles que nelas empreendem. Pesquisas apontam para a evolução do pensamento empreendedor do brasileiro, conforme pode ser visto na tabela abaixo, onde se trata de mentalidade empreendedora, proporções Brasil e região, feita em 2012. E discutimos nesse trabalho a afirmativa da população brasileira do Nordeste, do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os dados comprovam a força do empreendedorismo no Brasil, fato que já começa a ser uma estrutura cultural, ou seja, fundamentando-se em oportunidades e uso de conhecimentos para a obtenção do sucesso. Verifica-se que mais da metade das pessoas entrevistadas pela GEM disseram sentirem-se com conhecimentos e habilidades para iniciar um novo negócio. Comprova-se assim que já no mercado, órgãos, apoio, informações suficientes para a promoção de atividades empreendedoras de negócios. E também ficou evidenciado que mais de 80% dos brasileiros já consideram o empreendedorismo como uma opção desejável de carreira e que aqueles que alcançam sucesso ao iniciar um novo negócio têm status, respeitabilidade perante a sociedade, o que valoriza cada vez mais o ato de empreender. A mesma pesquisa GEM verificou que entre os 12 principais sonhos dos brasileiros, ter seu próprio negócio está em terceiro lugar.
Esses sonhos são, respectivamente, primeiro, viajar pelo Brasil com 50,2% de preferência. Segundo, ter a casa própria com 48% de preferência. E terceiro, ter seu próprio negócio com 43,5%. Em quarto vem comprar um carro com 36,4%. Em décimo, casar ou formar uma família com 16,1%. Quando analisamos esses resultados por região, verifica-se que na região centro-oeste, o desejo de empreender só perde para o desejo de ter uma casa própria, sendo as proporções as que se seguem. Primeiro, ter a casa própria com 46%. Segundo, ter seu próprio negócio com 37,2%. Terceiro, viajar pelo Brasil com 35%. Quarto, comprar um automóvel com 23,3% de preferência. Percebe-se uma importante evolução da atividade empreendedora do nosso país, conforme demonstrado em pesquisa a seguir. Na tabela 2, evolução da atividade empreendedora, segundo o estágio do empreendedorismo, temos as taxas comparativas do Brasil de 2002 a 2012. Responderam a essa pesquisa pessoas da faixa etária entre 18 e 64 anos. Os resultados comprovam o sonho brasileiro em empreender por conta própria, justificando os números do país, que hoje se posiciona entre as 4 nações mais empreendedoras do mundo. É expressiva a participação dos pequenos negócios na vida econômica e social do Brasil. A força desses pequenos empreendimentos está expressa em números significativos e que deixa orgulhosa a população produtiva do nosso país. Vamos ver a seguir esses números apresentados pelos pequenos negócios. São 6,1 milhões de micro e pequenas empresas formais em atividades no Brasil. Isso representa 99% do total de empresas do nosso país. São mais de 2 milhões e 700 mil microempreendedores individuais, segundo dados da Receita Federal. São 4,1 milhões de estabelecimentos rurais familiares, que representam 85% do total dos estabelecimentos rurais do país. São 14,7 milhões de empregos com carteira assinada. E são 51,6% da força de trabalho urbana empregada no setor privado. Os pequenos negócios representam 40% da massa salarial. As micro e pequenas empresas respondem por 4 em cada 10 reais pago pelas empresas. Representam 25% do produto interno bruto do Brasil. Os pequenos negócios brasileiros estão presentes em todos os municípios brasileiros e são os principais responsáveis pela geração de emprego, trabalho e renda no Brasil. Pela legislação vigente, é entendido como aquele empresário que trabalha sem sócios e que tenha obtido com seu trabalho uma receita bruta anual de até R$60 mil. O empreendedor individual pode ter no máximo um empregado devidamente formalizado, ou seja, com registro em carteira de trabalho de acordo com o que prevê a legislação trabalhista do país. A legislação estipula que quase 500 atividades podem se transformar em empreendedor individual, EI. Dentre elas,
o ambulante, a vendedora de cosméticos, o cabeleireiro, a manicure, a costureira, o sapateiro, o borracheiro, dentre muitas que com a formalização passam a ter o direito à cobertura previdenciária para si e seus familiares. Auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário maternidade, pensão e auxílio-reclusão, gratuidade da taxa de registro da empresa e da concessão do alvará de funcionamento. É importante ressaltar que, com a formalização, o empreendedor individual pagará mensalmente o equivalente a 5% do valor do salário mínimo vigente, como contribuição para o INSS, e mais R$1 se a atividade for comércio, ou R$5 se for prestação de serviços. Com a formalização, o empreendedor terá condições de obter crédito junto aos bancos, principalmente os bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bancos do Nordeste, Banco da Amazônia. E esses bancos dispõem de linhas de financiamento com reduções de tarifas e taxa de juros adequados. Como já dissemos, pagará apenas 5% do salário mínimo para a Previdência. R$1 se a atividade for comercial. R$5 se a atividade for prestação de serviços. A lei faculta a formação de consórcios para realizar compras, permitindo preços mais vantajosos na aquisição. Controles simplificados, ou seja, não há necessidade de contabilidade formal. E, após a formalização, o empreendedor terá de fazer anualmente uma única declaração de faturamento, também de forma fácil e simples através da internet. Na formalização, e durante o primeiro ano como empreendedor individual, haverá uma rede de empresas contábeis que irão prestar assessoria de graça, como forma de incentivar e melhorar as condições de negócios do nosso país. O SEBRAE estará orientando e assessorando os empreendedores que assim o desejarem. Serão cursos, planejamento de negócios com vista a capacitar os empreendedores, tornando-os mais aptos a manterem e desenvolverem as suas aptidões. Como empreendedor, com todo esse apoio e o fato de estarem no mercado de forma legal, as chances de crescer e prosperar aumentam. E o que hoje é apenas um pequeno negócio, amanhã poderá ser uma média ou até uma grande empresa. Os grandes empresários não nasceram grandes, eles começaram pequenos e foram crescendo aos poucos de maneira sustentável. Pode-se concluir que, efetivamente, há um movimento ordenado, orientado através da existência de oportunidades na economia e que culminou com a posição de destaque que o Brasil ocupa hoje no mundo, também quando o tema é empreendedorismo. Os pequenos negócios já conseguem longevidade importante em um mercado onde a comunicação e a informação se tornaram uma das principais armas para o sucesso, e isso não é uma tarefa fácil. Portanto, invista na sua ideia. Ela pode ser inovadora e se constituir como um negócio de sucesso. Boa aprendizagem a todos.